Olá! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o medo e a sua correlação com o câncer de uma forma geral e especificamente com o câncer de mama. Então nós viemos de uma pandemia, 2020, 2021, onde o medo ele tomou conta de toda a população nacional, população mundial. Tínhamos medo do Covid, tínhamos medo de morrer, medo de ficarmos sem emprego, medo da escassez, medo de perder nossos entes queridos, né? Quantas pessoas se afastaram de seus familiares por medo de transmitir a doença. Então, assim, a gente já sabe o efeito do medo no nosso emocional, no nosso mental, inclusive no nosso espiritual. Mas como o medo ele age no nosso corpo físico, né? De que forma a gente pode estar trabalhando toda essa questão do nosso medo e principalmente qual a correlação do medo com o câncer de uma forma geral. Então, o que é o câncer? O câncer é um crescimento desordenado das células. Então, o núcleo celular ele perde o comando de parar essa reprodução celular, porque as células elas vão se reproduzindo, isso é um processo normal, fisiológico. E existe um comando onde quando a célula ela atinge um determinado grau de multiplicação, ela cessa. E o que acontece no câncer? Alguns fatores agem nesse núcleo celular e a célula ela perde esse controle. E aí começa esse crescimento desordenado, onde forma-se o tumor e, na verdade, esse tumor formado por células malignas, ele configura o câncer. Se tratando de câncer de mama, nós temos fator de risco mutável e fator de risco imutável. O que é o fator de risco mutável? Mutável é aquilo que a gente pode mudar. Então, eu posso mudar a minha alimentação, eu posso comer melhor, eu posso comer mais frutas, legumes, eu posso me alimentar de coisas saudáveis, como eu também tenho a opção de me alimentar com embutidos, me alimentar com gordura, me alimentar com beber, ingerir grandes quantidades de bebida alcoólica, refrigerantes, né? Comer bastante salsicha, cachorro quente, batata frita, né? Aquela gordura do churrasco, aquela gordura da picanha. Eu tenho essa opção. E aí eu tenho essa opção, aceito essa opção, desenvolvo todo um hábito alimentar nessa vibe, nessa toada, e vou colocando para dentro do meu corpo todos esses alimentos que são fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de uma forma geral e especificamente do câncer de mama. Eu também tenho a opção de ter uma vida sedentária. Eu não gosto de academia, não gosto de caminhar, não gosto de correr, não gosto. Então, eu me alimento mal, eu desenvolvo a prática do sedentarismo, que é a ausência de atividade física, que eu acho que eu não preciso disso, né? E aí eu já tenho 2 fatores de risco associados à questão do câncer. Também a exposição à radiação ionizante, ela é um fator de risco e você tem a opção de você mudar. Eu também tenho a opção de fumar. Então, eu desenvolvo o tabagismo, alcoolismo, sedentarismo, a obesidade. Todos esses fatores são fatores de risco mutáveis. Por quê? Porque são fatores de risco que eu posso mudar, são hábitos que eu posso mudar. Acrescido a isso, eu tenho medo. O medo é um sentimento que ele também influencia negativamente no acometimento do câncer. Iris, e aquilo que eu não posso mudar? Aquilo que eu não posso mudar é a minha bagagem. É a minha bagagem genética, é a minha história familiar. Eu não tenho como mudar isso. A idade que eu menstruei, a idade que eu vou entrar em menopausa, todos esses fatores hormonais, eles são considerados fatores de risco imutáveis, que eu não tenho como mudar. Como que eu vou mudar a minha herança genética? Como que eu vou mudar alterações, por exemplo, alterações benignas na mama são fatores de risco para o acometimento de câncer de mama. Você já escutou aquilo assim? Eu tinha um carocinho, era um cisto, e ele virou um câncer de mama. Isso não existe, isso é uma crendice. O que acontece é que uma lesão benigna, ela pode sim ser fator de risco para que você tenha uma lesão, uma célula maligna, mas não que aquela célula, que aquele cisto, ele vai se transformar numa célula maligna.
E onde entra a questão emocional? O medo, o que, que é? A gente vai falar um pouquinho do medo, né? Nessa questão do fator de risco. Então, onde o medo se encaixa como fator de risco? A pessoa não tem câncer, mas ela tem o medo e todos esses outros fatores. O medo, existem dois tipos, né? O medo que é bom, é aquele medo que faz a gente sobreviver, é aquele medo que faz você ter aquele instinto de fuga, ou você fica paralisado, né? Você deu de cara com um leão. Ou você vai correr, ou você vai fugir, ou você vai ficar paralisado. Então, aquele medo que faz você atravessar a rua, vem carro, você para. Você não vai atravessar. Então, esse medo, ele possibilita a sobrevivência da espécie. Então, por exemplo, quem morre afogado? Morre afogado quem sabe nadar e que não tem medo do mar. Eu, por exemplo, morro de medo da água, do mar. Então, eu vou ficar ali na beirinha, vou ficar com um baldinho, mas eu não vou entrar, não vou, sabe, me aventurar mar adentro, né? Então, esse medo é um medo bacana, é o medo que faz a gente estar aqui no dia de hoje, né? Foram várias as evoluções e a gente chegou aqui no dia de hoje. E o medo, ele serve para a preservação da espécie. E o medo, e qual a diferença então daquele medo que é ruim, o medo que é fator de risco para o desenvolvimento do câncer? É aquele medo que para a psiquiatria não tem diferença da ansiedade. Porque o medo natural é o medo de algo concreto. Você está no assalto, você tem medo daquela arma. Você está na rua, vê um cachorro em direção a você, você vai ficar com medo. Você tem medo de algo que é real, que é concreto. E a ansiedade? A ansiedade nada mais é do que o medo, só com a única diferença, você não sabe o motivo. É algo subjetivo, muitas vezes algo que está lá no nosso inconsciente que a gente não sabe, mas é aquela sensação de aperto, é aquela sensação que a mão fica gelada, você tem taquicardia. Então, assim, o medo, quando é de algo subjetivo, ele é considerado como ansiedade. E quando que o medo ele é adoecedor? Quando o medo ele se transforma de um transtorno da ansiedade, em especial a síndrome do pânico, por exemplo, né? Então, esse medo, o que ele faz no organismo? Ele libera uma série de reações neurohormonais, e esses neurotransmissores, eles vão agir em determinadas células, estimulando determinados hormônios, e vão causar o estresse. O estresse é a resposta bioquímica a esse medo. E o que o estresse faz? Ele libera radicais livres. E o que os radicais livres fazem? Eles atuam nas células, alterando essa formação e essa multiplicação celular. E a gente já aprendeu lá atrás que várias células juntas, num crescimento desordenado, elas formam um tumor que pode se alojar em qualquer lugar. Hoje a gente está falando especificamente do câncer de mama, mas isso acontece de uma forma generalizada, em tumores de língua, cabeça e pescoço, pâncreas, fígado, estômago, na parte óssea, em qualquer lugar ele pode se alojar. Então, cada vez mais a ciência mostra que as questões emocionais, esses sentimentos, em especial o medo, está profundamente relacionado a acometimento de câncer, em especial o câncer de mama, né? E como que eu fico observando quais são os sinais desse câncer, né? Por exemplo, um câncer de mama. Então a mulher ela tem que estar sempre se olhando, ela tem que estar sempre se observando. Não é raro a gente escutar, inclusive na mídia, que o marido que percebeu que tinha um carocinho na mama e tal, que foi na hora do banho. Então a mulher ela tem que se olhar. Então algumas alterações elas são muito emblemáticas. Se você olhou no espelho e existe uma assimetria, o que é assimetria? Uma mama está mais em cima e a outra está mais embaixo. Você olha para a mama, tem um aspecto de casca de laranja. Você espreme a mama e sai um líquido, né? Pode acontecer uma hiperemia, você palpa aqui, ó, não sei quando a gente fica assim com resfriado e fica com os gânglios aqui. Então isso aqui também é um sinal que tem alguma coisa de errado. Então, cada vez mais a gente precisa estar se observando, se olhando. E uma coisa que é fundamental é termos o hábito de irmos ao médico, ao ginecologista, ao mastologista com regularidade. Por quê? Porque existem algumas curiosidades em relação ao câncer de mama. Então, assim, uma delas é que o câncer não tem cura, câncer de mama não tem cura. Quem teve, morreu. Quem teve, vai morrer. Não,
tudo está relacionado ao diagnóstico precoce desse câncer de mama. Se você faz um diagnóstico precoce, então você tem grande chance de cura. Tá bom, Iris, olha, não tinha todos os fatores de risco para câncer de mama, fatores de risco mutáveis, eu não tinha como mudar a minha história familiar, a minha genética. E além disso, os fatores de risco que eu poderia mudar, eu não mudei. Então eu me alimentei mal, fumava, bebia, era obesa, o câncer de mama também tem em homem, não é só em mulher. Eu sempre fui uma pessoa muito medrosa, eu sempre fui uma pessoa muito ressentida, fui uma pessoa magoada, tinha medo também, medo de tudo, medo da vida, medo da doença. Eu sempre tive muito medo. E aí, estou com esse diagnóstico agora. Quais são as possibilidades de tratamento? Então, existem algumas possibilidades que isso é discutido caso a caso, que vai depender do tipo de tumor, da idade, do estadiamento. O que é estadiamento? Estadiamento é uma avaliação para ver o grau de acometimento da doença. Se tem linfonodos, que são esses gânglios que estão acometidos, se tem metástase. O que é metástase? É a formação do tumor, do câncer, em outras partes do organismo. Você tem um tumor primário, que é na mama, mas você pode ter metástase óssea, você pode ter metástase no fígado, metástase no cérebro. Então, são disseminações da doença. Então, o protocolo de tratamento vai depender muito de toda essa gama de informações. Então, você pode ter a cirurgia. Quais são os tipos de cirurgia? A mastectomia, que é a retirada total da mama. Segmentectomia, quando se retira um quadrante, um segmento, uma partezinha da mama. E você pode estar fazendo isso associado ao esvaziamento axilar. Mas por que tem que esvaziar a axila? Porque esses gânglios, se eles estiverem acometidos com células neoplásicas, malignas, células cancerígenas, essa cadeia linfática, ela vai disseminar isso pelo corpo. Então, você precisa retirar essa cadeia linfática. Então, você pode tirar a mama toda ou tirar parte dela, esvaziar a axila ou não esvaziar. Esse é um tratamento cirúrgico. Faz-se também um tratamento com quimioterapia, oral e venosa, oral comprimido que você toma e venosa pela sua veia. A hormonioterapia também, que é toda uma medicação voltada para hormônio, para combater a doença. E também a radioterapia, quando você faz uma irradiação diretamente ali no local da cirurgia, para evitar que haja metástase, para evitar que haja tudo isso. Então, a pessoa tinha os fatores de risco, desenvolveu o câncer, fez o tratamento. E aí, a pessoa, quando ela tem câncer, ela tem o fantasma do câncer para a vida toda. Então, se não tratar a mente, não tratar isso, não afastar o medo. Mas, Iris, ela já teve o câncer, ela está com medo de quê? Ela tem medo do câncer voltar. Ela tem medo do tratamento não dar certo, ela tem medo de ficar sem um emprego, porque o câncer não é uma doença simplesmente que acomete o físico, mas o câncer é uma doença que acomete o espiritual, o emocional, o social, o psicológico. Então a gente está falando de mulheres que são arrimo de família, mulheres que dependem do trabalho para sustentar a família. E quando você faz uma mastectomia, quando você retira a mama, quando você faz o esvaziamento axilar, que mexe com essa movimentação do seu braço, dependendo do tipo de trabalho dessa mulher, ela fica impossibilitada por um bom tempo em voltar. Só que ela tem filhos em casa para sustentar. Então ela tem toda essa preocupação e todo esse medo. Então o câncer não é uma doença simplesmente no físico. E aí, de que forma esse medo ele age no organismo dessa mulher a longo prazo? Então o medo ele age, o medo ele não é simplesmente uma emoção ou um sentimento, mas ele está atrelado ao pensamento. Por quê? Porque o medo ele é considerado um sentimento, ele também é considerado uma emoção. Depende do foco que você dá, ou pela psiquiatria, ou pela neurociência. Só que existe o pensamento. E o que é o pensamento? O pensamento, ele dá suporte a esse sentimento. Então, vou dar um exemplo. Você está andando na rua, normal, você está andando na rua. E aí você escuta um pitbull correndo atrás de você e latindo na sua direção. Então, qual é o pensamento? Qual é o sentimento? Pavor. Pavor
Eu tenho medo porque... E aí, o que você pensa na hora? Caraca, o pitbull vai me matar, o pitbull vai me morder, o pitbull vai me atacar, ele vai me fazer mal. Quais são os sintomas disso? Seu coração dispara, sua mão fica sudoreica, fica gelada, fica com aquele suor, dá aquele frio na barriga. Você tem um instinto o quê? De fugir, né? De sair correndo desse pitbull. Mas aí você olha melhor para esse pitbull e aí você vê que o pitbull, na verdade, ele é o cachorro do seu vizinho que está acostumado com você desde filhotinho, que adora você, que está acostumado a brincar com você, e na verdade ele está correndo na sua direção porque ele quer brincar com você, ele quer brincar, ele quer, né, lamber você, e aí automaticamente o seu pensamento muda. Seu pensamento mudou. O pitbull não quer me matar, ele quer brincar comigo. O teu pensamento mudou, automaticamente o teu sentimento muda. E aí teu sentimento muda, os teus sintomas também mudam, porque você vai ter o quê? Uma sensação de relaxamento, você vai ter uma diminuição da frequência cardíaca. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Focar no sentimento do medo quando se enfrenta uma luta em relação ao câncer, seja câncer de mama ou qualquer outro tipo de câncer, a gente nunca deve focar no sentimento, no medo em si. Então você tem que focar o quê? Nessa interpretação, você tem que focar na interpretação disso e emanar sentimentos e vibrações focadas nessa reinterpretação. Então teve um câncer? Beleza, mas você se tratou, você se cuidou, você remodelou os seus hábitos alimentares, então você vai focar em quê? Na saúde, você vai focar na reabilitação, você vai focar naquilo que realmente vai fazer com que você fique bem. Por quê? Porque as nossas células, elas recebem a energia que nós emanamos. A neurociência está aí para provar isso. Então, as nossas células, elas têm no núcleo delas, a formação da nossa célula, o núcleo dela é formado por átomo e o átomo é formado por energia. Então, esses sentimentos que nós mandamos, que nós sentimos, atrelado ao nosso pensamento, eles agem diretamente na célula. Então, se você quer ter células saudáveis, você quer ter células sadias, mude o seu pensamento e o seu sentimento e afaste o medo da sua vida, porque além do enfrentamento do câncer que ficou lá atrás, você operou, você tratou, você fez quimioterapia, diariamente é como se você estivesse enfrentando o câncer no seu cotidiano. Ele não está mais aí, ele foi retirado, hoje você já fez o tratamento. Então quando você vive ele o tempo todo, então você está trazendo ele para dentro de você. O que a reprogramação mental fala? O que a neurociência fala? Aquilo que nós mandamos, né, para o universo, para o nosso cosmos, para Deus, para o nome que você quiser dar, ele não entende não. Quando você fala medo do câncer, medo do câncer voltar, medo do câncer, não sei, medo da morte, o que ele vai entender? Câncer. E aí é isso que ele vai mandar para você. Então eu quero encerrar esse bate-papo, essa aula de hoje, dizendo: na sua vida, sabe, independente das lutas que você estiver passando, independente se for uma questão física, se for o câncer, então afaste o medo. Se o medo tomou conta de você, até hoje, ele precisa dar um basta, e só você tem poder de fazer isso, só você tem o poder, você tem o livre-arbítrio de escolher. Se quer ter uma vida saudável, tenha sentimentos saudáveis. Quer ter uma vida doente, você vai ter sentimentos doentes e vice-versa. Então o câncer está muito atrelado além dos fatores, né, como a gente já falou, das questões emocionais, os sentimentos que você está emanando. E o medo, ele não vai te ajudar. O medo, ele só vai te adoecer. Ele só vai fazer com que você se adoeça mais e mais. Então a gente falou da questão física, do efeito do medo, recapitulando, nas nossas células, uma questão bioquímica, é uma questão fisiológica. A gente falou do medo numa questão, a partir de um olhar da neurociência, o efeito do medo no nosso organismo e no acometimento do câncer de uma forma geral. E olhando para um lado espiritual, pela espiritualidade, então o nosso medo, né, a própria Bíblia fala que Cristo lança fora todo medo. Então o nosso mestre, quando esteve aqui na Terra, o que mais ele nos passou foi essa segurança.
né? Então, assim, o medo, ele não nos ajuda espiritualmente, muito pelo contrário. E o nosso medo, ele se torna o quê? Realidade. Aquilo que a gente tem mais medo. Sabe aquela coisa que quando você entra no ônibus, você fala assim, tô com medo de ser assaltada. O que acontece? Um assalto no ônibus. Porque você entra na mesma frequência do assaltante. O medo, ele te coloca na mesma frequência daquilo que você tem medo. Então, se você tem medo do câncer voltar, da recidiva, de você adoecer, você está entrando em ressonância com isso. E é isso que vai acontecer. Então, a dica de hoje, lança fora todo medo, tenha uma vida alegre, uma vida de perdão, uma vida com sentimentos bons, com pensamentos bons. E se o câncer bateu na tua porta, tenha fé, tenha força, tenha coragem. E em frente, de cabeça erguida, sem medo nenhum, mas com coragem, com determinação, com fé, com espiritualidade. Beijos.